Nós estamos recebendo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, para conversar um pouco conosco, com os nossos ouvintes, sobre as questões aqui da cidade de São Paulo, claro que em meio ainda à pandemia do coronavírus. Prefeito, bom dia, obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes mais uma vez. Bom dia, Pedro, bom dia, Thaís, bom dia para você ouvinte da Rádio Bandeirantes, prazer falar com vocês. Hoje é um dia diferente na cidade, né? Porque a gente não teria greve de metrô, houve um acordo aí durante a madrugada, mas alguns funcionários do metrô não apareceram para trabalhar e houve, claro, muita desinformação e uma situação diferente no transporte público da cidade, porque as composições só começaram a operar depois das 6 da manhã, né? Um prejuízo para quem madruga e tem que chegar ao trabalho. Claro que essa é uma questão ligada ao governo do estado, mas tem um impacto direto no transporte público, na rede pública de transporte aqui da cidade. Como é que está a situação na cidade no momento? Qual o impacto aí dessa paralisação no início da manhã para o transporte público, hein, prefeito? Bom, não só um dia diferente, uma madrugada diferente. Foi a madrugada inteira com notícias de idas e vindas em relação à greve. Nós decidimos pela suspensão do rodízio, mesmo com a notícia de que a greve não teria adesão total, não teria, enfim, a gente acabou mantendo a decisão de suspender o rodízio, para não dificultar ainda mais a vida do trabalhador. Reforçamos as linhas que ficam sobre os eixos, em cima das linhas de trem, das linhas de metrô, perdão, para que aqueles que fossem usar os ônibus não tivessem uma quantidade imensa de pessoas dentro do mesmo ônibus. A gente estamos aguardando agora os números referente ao pico da manhã, que termina agora às 10 da manhã. A expectativa é que isso não tenha causado ainda mais incômodo à população. Eu espero que em breve o Estado possa já normalizar em todas as estações, já ainda tem, pelas notícias que nós temos, uma ou outra com uma situação ainda irregular. Prefeito, bom dia. Ainda na área do transporte, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a gente noticiou aqui essa semana na Rádio Bandeirantes que Guarulhos determinou que 100% da frota de ônibus fosse colocada em circulação a partir de ontem, dia 27, quando o movimento na cidade já era bem maior. Queria saber do senhor se medida semelhante pode vir a ser adotada aqui em São Paulo e qual é o nível de circulação dos ônibus hoje na capital do estado. Nós ainda estamos com menos de 55% dos passageiros circulando dentro dos ônibus municipais, e nós estamos com 84% da frota circulando. Então, nós estamos com mais uma diferença mais de 30% entre demanda e oferta, e o próprio sindicato tem apontado que mais de 10% dos trabalhadores está afastado com suspeita ou coronavírus, ou porque faz parte do grupo de risco. Então, é inviável, inclusive, do ponto de vista operacional, nós ampliarmos ainda mais a frota. Lembrando que, nesse ano, nós vamos ter um aumento grande do subsídio, e se a gente ampliasse nesse momento para 100% da frota, isso significaria mais 500 milhões de reais para as empresas concessionárias. Essa diferença entre 84% e 100% representa mais 100 milhões por mês que a gente teria que utilizar do orçamento municipal para repassar para as empresas concessionárias. Então, a gente vai monitorando isso diariamente, para que não tenha nenhuma explosão, nenhum aumento muito grande. Apesar da retomada que nós tivemos de vários setores, a gente ainda continua com 55% do número de passageiros circulando, até porque a gente sabe que muitos escritórios adotaram home office, as pessoas estão evitando circular. O índice de isolamento ainda é superior a 40% na cidade de São Paulo. Então, a gente vai acompanhando isso diariamente para que a gente não tenha nem quantidade grande de passageiros dentro do ônibus, mas também não tenha a explosão de subsídio na cidade. Mas a recomendação não é ter um isolamento maior, prefeito? Mesmo com um número menor, né, de passageiros, né? Não seria razoável aumentar a frota de ônibus ao limite possível, colocar a frota toda na rua para garantir mais espaçamento aí entre os usuários do transporte público nas viagens? Bom, volto a dizer, a gente está com 55%, menos de 55% dos passageiros circulando e 84% da frota. Uma diferença de mais de 30% entre demanda e oferta. Qualquer aumento
significa também um aumento do subsídio, do dinheiro que sai da prefeitura e vai para as empresas concessionárias de ônibus. Então, nós temos que olhar as duas coisas. Claro que seria muito bom, muito positivo, se eu pudesse colocar 100%, 120%, 150% da frota circulando. Mas só que isso tem um custo, né? Isso não sai barato, isso não sai a custo zero para a Prefeitura de São Paulo. A gente tem que administrar dentro do orçamento, lembrando que a gente já tem um custeio maior da área da saúde, da área da assistência, ou seja, há um orçamento a ser administrado aqui. Não basta apenas achar, é muito bonito ter mais ônibus circulando. São 500 milhões de reais que eu preciso tirar de algum lugar. E eu teria que tirar de uma outra área também essencial aqui da Prefeitura. Hoje é um número confortável nós termos 84% da frota circulando, com menos de 55% de passageiros circulando. Prefeito, já que o senhor toca nessa questão do subsídio, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor o seguinte: qual é a estratégia fiscal, financeira da Prefeitura de São Paulo nesse momento em que há queda na arrecadação e aumento na demanda por serviços públicos? Como é que a Prefeitura está trabalhando com essa realidade agora? Bom, a gente tem um déficit previsto para esse ano de 9 bi. Nós já conseguimos financiar algo em torno de 7,5 desses 9 bi, seja com a utilização dos fundos municipais, seja com a suspensão do pagamento da dívida esse ano, seja com o auxílio que veio do governo federal. Então a gente tem aí uma diferença de 1,5 bi para poder tentar chegar no fim do ano no 0 a 0, entre receitas e despesas. Então, a todo momento, controlando aqui os gastos. A gente conseguiu manter todos os contratos terceirizados, nós conseguimos manter todas as obras em andamento aqui na cidade de São Paulo e conseguimos atender a todo mundo. Ampliamos a rede municipal de saúde para não deixar ninguém sem atendimento. Então, desde o início da pandemia, a gente tem feito projeções para o ano inteiro, para poder controlar o gasto público e para poder chegar no fim do ano sem dever, sem deixar de pagar salário para o servidor, sem deixar de pagar 13º, sem deixar de pagar fornecedor. A gente viu uma situação controlada, confortável, não há sobra de recursos, mas a cidade atravessa, do ponto de vista fiscal, bem melhor que outros entes da federação, que vão ter muito mais dificuldade. Nós vimos com um superávit do ano passado de 2,5 bi. O que ajudou muito foi um colchão que a gente teve logo no início da pandemia para poder utilizar e construir logo os hospitais de campanha, contratar mais profissionais. Foram quase 10 mil profissionais contratados aqui na cidade, ampliando de 80 para 90 mil servidores na área da saúde. Então, nós conseguimos atender a todo mundo e estamos sempre de olho na questão fiscal para não deixar explodir as contas públicas aqui da cidade. Prefeito Bruno Covas, em relação à pandemia e às restrições que são colocadas aqui da cidade de São Paulo, a cidade está numa situação melhor, né, do que o interior. Há alguma discussão a respeito, por exemplo, da ampliação do horário do comércio, de bares e restaurantes aqui na cidade de São Paulo para o curto prazo, prefeito? Bom, nós agora aguardamos quando que o município será reclassificado para a fase verde. Somente na fase verde, na próxima fase do Plano São Paulo, é que nós poderemos estender o horário de comércio, o horário de restaurantes, academias, shoppings. Dentro da fase amarela, nós estamos no limite daquilo que é autorizado pelo governo do Estado de São Paulo. Ontem o Estado apresentou novos critérios para reclassificação. A equipe da saúde está debruçada agora sobre esses novos critérios para poder tentar estimar quando que o município pode atingir esses novos critérios, e a gente já está preparado para, quando a gente chegar na fase verde, ter uma maior liberação de atividades aqui na cidade, inclusive das atividades culturais, como cinemas, teatros, que a Vigilância Sanitária entendeu necessário aguardar a fase verde para retomar aqui na cidade. Prefeito, o senhor falou recentemente numa entrevista aqui ao Bora São Paulo, da Band, que a Prefeitura estuda a possibilidade de criar um protocolo especial para a utilização das calçadas no centro da cidade. Queria saber se isso avançou. Está avançando, já são inclusive 2 projetos pilotos, era um apenas no centro da cidade, agora nós temos um também no Itaim. A expectativa é em breve a gente poder lançar o projeto junto com o protocolo, para poder verificar como é que isso se dá aqui na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo
não tem as mesmas calçadas que Paris, não tem a mesma facilidade de utilizar as calçadas como outras cidades europeias, mas é uma opção que precisa ser muito bem estudada, muito bem implementada para poder ser replicada. Nós não teríamos como liberar logo de início, logo no meio de uma pandemia, as calçadas para os bares e restaurantes utilizarem, porque elas são curtas, mais estreitas do que outras cidades europeias, e elas cumprem um papel importante na mobilidade da cidade. 1/3 dos deslocamentos na cidade é feito a pé. Então, você utilizar a calçada totalmente por mesas e cadeiras significaria jogar o pedestre para o meio da rua, para o leito carroçável, algo muito prejudicial à questão da mobilidade. Então, você adaptar a mobilidade à utilização desses espaços é exatamente nessa linha que vão esses projetos. A expectativa agora em agosto eles começarem a funcionar. Essa mudança de critério aí, né, para a reclassificação das regiões aqui de São Paulo, anunciada ontem pelo governo do estado, é positiva para a capital? A gente pode avançar com mais rapidez em algum critério estabelecido aí para as regras da quarentena, prefeito? Sim, em especial o critério de utilização dos leitos. Nós tínhamos a necessidade de ter ocupação de menos de 60% dos leitos para poder avançar para a fase verde. Só que isso significa uma quantidade imensa. Imagine, são 1.340 leitos só da rede municipal, fora os leitos da própria rede estadual, os leitos da rede privada, ou seja, mais de 40% deles não sendo utilizado, quando tem ainda uma fila de operações, de cirurgias que eu preciso resolver aqui na cidade. Fora que nós temos alguns leitos contratualizados com a rede privada, que custam para o município R$ 2.100 por dia, por leito contratualizado. Então, eu preciso manter esse contrato, mesmo que eu não utilize o leito, só para que a gente tenha esse índice obtido aqui na cidade. Então, mudar esse índice no momento em que já é possível, mesmo eu utilizando esse leito, logo adaptá-lo em 24, 48, 72 horas para de novo atender a Covid. Qual era o problema inicialmente? Porque eu tinha que deixar o leito disponível só para atender a essa doença. Porque ela estava crescendo, cada vez maior a quantidade de pessoas que precisavam de internação, não havia leitos preparados para poder atender a população. Hoje a gente já tem respiradores, já tem equipe técnica, ou seja, mesmo com o leito sendo utilizado por uma outra enfermidade, eu tenho um leito que rapidamente, se necessário, eu posso de novo transformá-lo em leito Covid. Então não há necessidade de deixar 40% parado para que eu possa avançar e para que eu possa registrar que a epidemia melhorou na cidade. Esse era o mais difícil de ser atingido. O Estado entendeu essa necessidade, entendeu que agora os leitos já estão preparados e mesmo que eu utilize eles para outra enfermidade, em rapidamente 2, 3 dias eu consigo adaptá-los caso a pandemia volte a crescer aqui na cidade de São Paulo. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ao vivo conosco, aqui na Rádio Bandeirantes. Entrevista também transmitida agora pelo portal UOL. Prefeito, 2 perguntas bem práticas aqui, que todos os dias nos são feitas pelos nossos ouvintes, que devem chegar ao senhor também, suponho eu. Abertura de parques aos finais de semana, abertura de bares e restaurantes à noite. Alguma perspectiva, prefeito? A abertura de bares e restaurantes à noite depende da reclassificação feita pelo governo do estado de São Paulo. Aqui, pela Vigilância Sanitária do município, ela já foi autorizada. O protocolo que nós assinamos com os bares e restaurantes já prevê atendimento até às 22 horas. A Vigilância Sanitária não vê nenhum risco, nenhum problema em que eles funcionem até às 22 horas, mas com a restrição da fase amarela, a gente é obrigado a fechá-los às 17 horas. Então, aguardamos a reclassificação do estado para a fase verde, para que eles possam permanecer abertos. Os parques, a gente está avaliando já a possibilidade de funcionar aos finais de semana, de estender os horários. Assim que o estudo tiver concluído, a gente vai informar vocês. Prefeito, em relação à educação, né? A gente tem mantido contato aí com o secretário Bruno Caetano, mas é bom ouvir também do senhor, né? Como está essa questão do retorno às aulas, né? O senhor acha que vai ser possível retornar às aulas em setembro? Bom, primeiro deixar bem claro que as aulas foram suspensas por uma determinação da área da saúde e elas só serão retomadas
quando autorizadas pela área da saúde. Não vai ser pressão de sindicato, não vai ser pressão da sociedade, do prefeito, dos professores, dos alunos, que nós vamos escolher a data melhor. Não tem sentido, enquanto a área da saúde disser que não é o momento adequado, a gente querer reabrir. Como também não tem sentido, se em determinado momento a área da saúde disser que já é adequado reabrir, a gente não reabrir. Então, essa data é definida pela área da saúde. A saúde estabeleceu que para reabrir aqui no estado de São Paulo é necessário 28 dias, pelo menos, com todas as regiões na fase amarela. A gente tinha, na última classificação feita pelo estado, apenas 6 regiões, se não me engano, na fase amarela. Para poder reabrir no dia 8 de setembro, que é a data inicialmente prevista, agora, dia 10 de agosto, todas as regiões precisam estar na fase amarela. E aí a gente vai saber se será possível ou não reabrir no dia 8 de setembro. Prefeito, deixa eu voltar só aqui à questão dos parques, que é uma coisa que chama muito a atenção do nosso ouvinte, né? E também das praças, que não têm limite de acesso, porque são abertas, e que têm ficado mais lotadas agora, porque os parques estão fechados. A prefeitura lida como com essa situação, prefeito? A gente tem aqui o controle de quantidade de pessoas que têm frequentado os parques, para que a gente possa ter tranquilidade de reabri-los sem gerar aglomeração. Esse é o receio da prefeitura. Por isso que foi feito aos poucos, para que a gente fizesse com parcimônia, com tranquilidade. E da mesma forma que a gente teve a reabertura dos parques e não tivemos o aumento no número de casos, foi assim com bares, restaurantes, shopping center, comércio. Desde que se iniciou a reabertura na cidade de São Paulo, no mês passado, no mês de junho, nós não tivemos piora dos índices aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente vai avaliando a frequência, a ter tranquilidade, tomar a decisão de ampliar o horário, seja durante a semana, ou começar já a liberar aos finais de semana. Então, vamos tomar essa decisão com toda a tranquilidade do mundo, sempre ouvindo a vigilância sanitária, e assim que a vigilância entender que não há nenhum problema, a gente anuncia a abertura. Prefeito, na semana passada, né, o senhor anunciou aí mudança no calendário do ano que vem, carnaval, outros eventos, né? Dão alguma estimativa aí para o senhor nessas conversas de quando a vida vai voltar ao normal em São Paulo? Depende muito da vacina, né? Enfim, não há como prever, porque é com a vacina que nós vamos ter a tranquilidade de poder ter eventos que vão juntar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Como é que a gente vai organizar um evento como o Réveillon na Paulista, que junta mais de 1 milhão de pessoas, que precisa de meses de antecedência de preparação, se agora eu não tenho certeza que dia 31 de dezembro nós vamos estar no momento em que isso é possível. Pode até ser que a gente chegue dia 31 de dezembro com isso possível, só que eu preciso preparar isso, eu não posso começar a colocar recurso humano e recurso financeiro para poder organizar um evento como esse, com a possibilidade de não ter um evento dia 31 de dezembro. O carnaval é a mesma coisa. As escolas precisam de 6 meses de antecedência para começar a construir os carros alegóricos, para fazer os ensaios. São 3 mil pessoas numa quadra para poder fazer um ensaio. Não são só as 3 mil pessoas desfilando lá no AMB. Então, nesse momento, é inviável começar a organizar o carnaval, inclusive com a participação e o apoio do poder público, sem saber como é que vai estar a pandemia em fevereiro do ano que vem. Então, a todo instante a gente vai reunindo com, seja as empresas responsáveis por esses eventos, seja aqueles que são diretamente afetados, e a gente quer dar o máximo de previsibilidade. Como nesse momento é muito difícil prever eventos para novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, foi decidido pelo adiamento destes grandes eventos. Mas o normal é só com a vacina, a gente já tem algumas na fase 2, na fase 3 de teste. O próprio governo do estado de São Paulo está pesquisando conjuntamente com uma empresa chinesa. Quem sabe em breve a gente não possa comemorar o fim da pandemia. Ai, tomara. Queria agradecer ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que falou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, prefeito. Até a próxima. Obrigado, Pedro. Obrigado, Thaís. Um abraço para vocês e para você, ouvinte.